Eu passei a vida inteira acreditando que a lei me protegia. Até o dia em que uma mulher me mostrou que a lei também pode ser uma arma, ou uma sentença de morte. Ela não me ameaçou. Não me pediu nada. Ela apenas me olhou, e tudo o que eu julgava certo começou a ruir. Neste vídeo, eu vou te contar como um juiz respeitado perdeu o controle da própria cidade, enfrentou o sistema mais poderoso que já existiu, e precisou escolher entre o cargo que o definia, ou o desejo que despertou quem ele realmente era. Mas cuidado! Nem todo mundo sai ileso quando a verdade encontra o desejo. Capítulo 1 Confissão de um homem que julgava os outros. Aprendi cedo a esconder o que sinto. Um juiz não pode hesitar. Um juiz não pode desejar. Um juiz não pode confessar, nem mesmo a si. Mas naquele dia, sentado no centro do tribunal, eu já estava perdido, antes mesmo de saber por quem. O salão respirava uma solenidade artificial. Mármore frio, vozes contidas, olhares submissos. Tudo ali existia para reforçar a ilusão de que eu controlava o caos. E, durante anos, controlei. Homens poderosos tremeram diante da minha sentença. Mulheres belas tentaram me seduzir para escapar dela. Nenhuma conseguiu. Até ela entrar. Não houve aviso. Não houve ruído. Ainda assim, eu senti. Foi como se algo tivesse deslizado por dentro do meu peito, lento e quente, deslocando certezas antigas. Levantei os olhos, e o mundo reduziu-se àquela figura avançando pelo corredor central. Alta. Segura. Absolutamente consciente do efeito que causava. O tecido negro moldava seu corpo com uma precisão que não era casual. Não era vulgar. Era calculado. Cada passo parecia medir a distância entre o perigo e o convite. Os cabelos escuros caíam livres, indomáveis, e seus olhos, meus deuses, aqueles olhos. Ela não me olhou como se eu fosse um juiz. Olhou-me como se eu fosse um homem. Senti algo que não sentia há muito tempo, vontade. Não física apenas, algo mais fundo, mais obscuro. Vontade de saber, de tocar o que não deveria, de atravessar uma linha sem retorno. Nome da acusada? Perguntei, mantendo a voz firme à custa de esforço. Ela sorriu. Não um sorriso gentil. Um sorriso íntimo. Como se estivéssemos sozinhos. Os nomes servem para quem pode ser possuído, respondeu. Eu prefiro ser lembrada. Alguns conselheiros se moveram inquietos. Eu permaneci imóvel, mas por dentro algo se apertava. Aquela mulher falava como quem não tem medo da condenação, ou como quem já decidiu o destino de quem julga. Enquanto lia as acusações, percebia algo perturbador. Eu não estava interessado nos crimes. Estava interessado nela. No tom da sua voz. Na forma como sustentava meu olhar. Na promessa silenciosa escondida em cada palavra. Quando nossos olhares se prenderam, senti um calor subir pela nuca. Um erro. Um descuido. Um instante longo demais. Ela percebeu. Sempre percebe. Está desconfortável, meritíssimo? Murmurou. Ou finalmente honesto consigo mesmo. O tribunal inteiro desapareceu. Restamos apenas nós dois. Minha mão apertou o martelo. O gesto foi automático, quase desesperado. Recesso, anunciei. Imediato. Nunca fizera isso antes. E todos sabiam. Quando os guardas se aproximaram, ela passou por mim devagar, próxima demais. Seu perfume ficou no ar, algo quente, proibido, vivo. Ela não me tocou. Não precisou. Antes de sair, inclinou-se levemente, como quem compartilha um segredo. Você passou a vida julgando pecados alheios, sussurrou. Hoje, começou a desejar o seu. Fiquei sozinho no salão vazio, sentindo algo pulsar sob a toga. Não era culpa. Não era medo. Era antecipação. E, pela primeira vez em muitos anos, aceitei uma verdade que jamais constaria em ata alguma. Aquela mulher não viera para ser julgada. Viera para me despir daquilo que eu fingia ser. E eu estava perigosamente disposto a deixar. Capítulo 2 A cidade onde o desejo não pede permissão. Depois que ela foi levada, nada voltou ao lugar. O tribunal permaneceu de pé, os conselheiros retornaram aos seus assentos, os escribas retomaram as penas, mas eu já não estava mais ali. Meu corpo ocupava a cadeira do juiz supremo,
Minha mente, não. Ela havia deixado algo para trás, não um objeto, mas uma presença. Como um toque que nunca aconteceu, mas insiste em ser lembrado. Ordenei que a acusada fosse mantida sob custódia especial. Não nas masmorras. Não entre criminosos comuns. Pedi que fosse levada à ala alta do Palácio Judicial, onde apenas emissários e figuras de Estado eram recebidos. Disse a mim mesmo que era por segurança. Mentira. Eu queria mantê-la perto. A cidade começou a mudar naquela mesma noite. Ou talvez eu tenha começado a enxergá-la pela primeira vez. As ruas pareciam mais estreitas, os olhares mais atentos, os sussurros mais frequentes. Onde quer que eu passasse, sentia que sabiam. Não o nome dela. Não o crime. Mas algo havia acontecido comigo, e isso vazava pelos poros. Era estranho ser observado daquele modo. Durante anos, fui eu quem media, pesava, julgava. Agora, sentia-me exposto, como se a toga tivesse perdido sua função protetora. Ao cair da noite, recebi o relatório completo sobre a estrangeira. Não havia passado. Nenhuma cidade de origem confirmada. Nenhuma linhagem registrada. Apenas relatos desconexos, líderes que mudaram de ideia depois de ouvi-la falar. Homens que destruíram alianças por uma única noite em sua presença. Mulheres que a odiavam sem saber explicar por quê. Influência. Sempre a mesma palavra. Fechei o pergaminho com força. A verdade era simples e perturbadora, ninguém a entendia. E isso me atraía mais do que deveria. Decidi vê-la. Não como juiz. Não oficialmente. Caminhei pelos corredores internos do palácio sob o disfarce da noite. A ala alta era silenciosa, iluminada apenas por tochas espaçadas, criando sombras longas que se moviam com o fogo. Ao me aproximar da porta onde ela estava, senti novamente aquela pressão no peito, uma mistura perigosa de antecipação e receio. Bati uma única vez. Entre, disse ela, antes mesmo de eu anunciar minha presença. Abri a porta. Ela estava de pé, próxima à janela, observando a cidade como quem observa algo que lhe pertence. Não usava correntes. Não parecia presa. O vestido escuro era mais simples que o do tribunal, mas ainda assim moldava seu corpo com uma naturalidade quase provocadora. Ela se virou devagar. Veio me julgar em particular? Perguntou. Vim entender, respondi, mais sincero do que pretendia. Ela caminhou até mim, passos leves, calculados. Parou a uma distância perigosamente curta. Pude ver os detalhes de seu rosto agora. A pele impecável, os lábios cheios, os olhos que não pediam nada, apenas prometiam. Homens como você não querem entender, disse. Querem controlar o que os ameaça. Você não me ameaça, retruquei. Ela sorriu, inclinando levemente a cabeça. Ainda. Senti meu maxilar tensionar. Havia algo profundamente desconcertante nela, não implorava, não desafiava abertamente, não se justificava. Existia. E isso parecia suficiente para desestabilizar tudo. Por que eu? Perguntei. Entre tantos juízes, tantos governantes, por que cruzar meu caminho? Ela se aproximou mais um passo. O suficiente para que eu sentisse o calor de seu corpo, o perfume discreto que parecia se intensificar no silêncio. Por que você ainda acredita que é incorruptível? Respondeu em voz baixa. E homens assim, são os mais interessantes de quebrar. Meu coração bateu mais forte. Não por medo. Por algo mais perigoso. Desejo. Não o desejo simples do corpo, mas aquele que nasce quando alguém enxerga exatamente quem você é, e ainda assim não recua. Afastei-me um passo. Cuidado, adverti. Há limites. Ela riu suavemente. Os limites só existem até alguém ousar atravessá-los. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso da escolha se formar antes mesmo de eu perceber. Aquela mulher não queria minha absolvição, nem minha condenação. Ela queria minha atenção, minha dúvida, minha queda lenta. Quando deixei o quarto, levei comigo uma certeza incômoda. Eu não havia ido interrogá-la. Eu havia ido confirmar algo que já sabia. A cidade não era o lugar onde ela estava presa. Era o lugar onde eu começava a ser testado. E o pior de tudo, era que uma parte de mim ansiava pelo próximo encontro. Capítulo 3. O jogo começa quando ninguém admite que já perdeu.
Passei a noite em claro. Não por culpa. Não por medo. Mas porque, sempre que fechava os olhos, era o rosto dela que surgia, não como lembrança, mas como provocação. Havia algo naquela mulher que não se contentava em existir no passado imediato. Ela se infiltrava nos pensamentos como uma pergunta sem resposta. Na manhã seguinte, sentei-me no tribunal com a postura impecável de sempre. Ombros firmes. Olhar frio. Voz controlada. Por fora, eu era o juiz que a cidade respeitava. Por dentro, era um homem tentando convencer a si mesmo de que ainda estava no controle. O primeiro caso do dia envolvia traição política. Um nobre acusado de conspirar contra o próprio clã. Enquanto ele falava, implorando por clemência, percebi algo perturbador. Eu já não sentia nada. Nenhuma indignação. Nenhuma empatia. Apenas comparação. Ele mentia mal. Ela, não. Condenei-o com rapidez. O martelo desceu seco, definitivo. O som ecoou pelo salão, e, por um instante, tive a impressão de que ela havia ouvido. Como se aquele gesto fosse também parte de um diálogo silencioso entre nós. Ao fim da sessão, fui informado de que a estrangeira havia recusado comida. Não por fraqueza. Por escolha. Sorri, apesar de mim mesmo. Era uma forma de dizer, ainda estou no comando. Decidi vê-la novamente naquela noite. Desta vez, sem pretextos formais. Sem a desculpa da investigação. Fui como um homem que sabe que está entrando em terreno perigoso, e entra mesmo assim. Ela estava sentada quando cheguei. As pernas cruzadas, postura relaxada demais para alguém sob custódia. Quando me viu, seus olhos brilharam com algo que não era surpresa. Voltou. Disse. Achei que precisaria de mais tempo para se convencer. Não vim para isso, respondi. Ninguém vem, retrucou. Mas sempre acabam ficando. Aproximei-me devagar. Observei-a com atenção agora deliberada. Cada gesto dela parecia calculado para parecer natural. Era isso que a tornava tão perigosa, nada nela era exagerado. O desejo que provocava vinha da sutileza. Sabe o que dizem sobre você? Perguntei. Muitas coisas. A maioria errada. Algumas, deliciosamente exageradas. Dizem que homens perdem impérios depois de ouvi-la falar. Ela inclinou o rosto, apoiando o queixo na mão. Impérios frágeis merecem cair. Fiquei em silêncio. A verdade era que ela não tentava me seduzir da forma óbvia. Não precisava. Ela me tratava como um igual, e isso, para um homem acostumado a ser temido, era intoxicante. O que você quer? Perguntei por fim. Ela se levantou. Caminhou lentamente até mim. Parou tão perto que eu podia contar sua respiração. Quero ver até onde vai sua disciplina, murmurou. Porque ela é linda. Rara. E sempre quebra do jeito mais interessante. Meu corpo reagiu antes da razão. Um passo atrás. Não por covardia, mas por sobrevivência. Está brincando com algo que pode destruí-la. Ela sorriu, um sorriso lento, confiante. Não, juiz. Estou brincando com algo que pode libertá-lo. Essas palavras me atingiram mais fundo do que qualquer provocação física. Porque tocaram exatamente onde eu escondia minhas dúvidas, meus desejos não admitidos, minha exaustão de ser incorruptível. Afastei-me. Amanhã haverá uma audiência pública, anunciei. Seu destino será decidido diante da cidade. Claro que será, respondeu ela, tranquila demais. Eles precisam acreditar que ainda mandam em alguma coisa. Antes de sair, ouvi sua voz uma última vez. Durma bem esta noite. Amanhã, todos verão quem você realmente é. Fechei a porta com força. E pela primeira vez desde que assumi aquele cargo, percebi algo aterrador. Eu não temia a decisão que teria de tomar. Temia o quanto desejava ver onde tudo isso iria dar. Porque já não se tratava de justiça, nem de poder. Tratava-se de quem cederia primeiro. E eu começava a suspeitar que ela sabia exatamente como vencer esse jogo. Capítulo 4. Quando todos olham, mas só ela sabe o que está em jogo. O dia da audiência amanheceu pesado. Não havia nuvens no céu, mas o ar parecia denso, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Do alto do tribunal, eu via a praça se encher aos poucos. Pessoas comuns,
mercadores, soldados, nobres curiosos. Ninguém queria perder o espetáculo. A mulher que havia desafiado o juiz supremo seria finalmente exposta. Ou era o que pensavam. Quando entrei no salão, o burburinho cessou como se alguém tivesse arrancado o som do ambiente. Caminhei até o assento central com passos firmes, sentindo dezenas de olhares cravados em mim. Por fora, eu era autoridade absoluta. Por dentro, carregava uma inquietação que não combinava com a toga. Então, ela entrou. Não foi empurrada. Não foi escoltada com brutalidade. Caminhava com a cabeça erguida, os pulsos livres, o vestido escuro fluindo com cada passo. A multidão reagiu imediatamente, não com ódio, mas com silêncio atento. Era impossível ignorá-la. Ela não olhou para ninguém. Olhou para mim. E naquele instante, compreendi algo perigoso. Ela havia escolhido aquele momento. Aquela arena. Aquela plateia. Tudo fazia parte do jogo. Iniciamos esta audiência, anunciei, com a voz mais firme do que me sentia, para julgar acusações de influência ilícita, subversão política e ameaça à ordem pública. Ela ouviu tudo sem demonstrar reação. Apenas quando terminei, inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece um ritual necessário. Deseja falar em sua defesa? Perguntei. Sempre, respondeu. A palavra ecoou pelo salão como uma promessa. Ela deu um passo à frente. Não levantou a voz. Não gesticulou. Falou como se estivesse conversando com cada pessoa individualmente. Dizem que sou perigosa porque as pessoas mudam depois de me ouvir. Fez uma pausa breve. Mas não é isso que acontece quando alguém escuta a verdade pela primeira vez? Murmúrios atravessaram o salão. Não ordeno nada a ninguém, continuou. Não ofereço ouro, nem ameaças. Apenas digo o que vejo. E se impérios ruem, talvez seja porque já estavam apodrecidos por dentro. Eu a observava com atenção cirúrgica. Cada palavra era cuidadosamente afiada. Ela não atacava o poder, ela o expunha. E isso era muito mais eficaz. O que você chama de influência, disse, agora olhando diretamente para mim, eu chamo de escolha. Senti o golpe. Não foi uma acusação direta. Foi um convite. Um lembrete de que, naquele exato momento, eu também estava escolhendo. E o senhor, juiz, prosseguiu, acredita mesmo que nunca desejou algo que não podia ter? O salão explodiu em reações. Alguns gritos de indignação. Outros de curiosidade. Bati o martelo com força. Controle-se. Ordenei. Ela sorriu. Não de desafio. De intimidade. Peço perdão, disse suavemente. Às vezes esqueço que certas perguntas não devem ser feitas em público. A audiência foi suspensa pouco depois, sob o pretexto de manter a ordem. Mas a verdade era simples, eu precisava de tempo. Não para decidir o destino dela, mas para entender o meu. Quando todos saíram, permaneci sozinho no salão vazio. O eco dos passos ainda parecia vibrar nas paredes. Foi então que ouvi sua voz atrás de mim. Viu? Disse ela. Eles não querem justiça. Querem alguém para culpar pelo que já sentem. Virei-me devagar. Você sabia exatamente o que dizer, respondi. Claro que sabia. Aproximou-se. Assim como você sabe exatamente o que sente, e finge não perceber. Ela estava perto demais. De novo. Sempre perto demais. Se continuar assim, vou condená-la, murmurei. Não, corrigiu. Vai condenar a si mesmo. Porque já não se trata de mim. Ela passou por mim, roçando de leve meu braço. Um contato mínimo. Devastador. Antes de sair, deixou uma última frase suspensa no ar. Amanhã, quando tiver que decidir, lembre-se, algumas prisões são feitas de pedra. Outras, de desejo. Fiquei ali, sozinho, com a sensação incômoda de que a cidade inteira havia assistido a um julgamento. Mas o réu nunca foi ela. E a sentença ainda estava longe de ser escrita. Capítulo 5. Quando o poder bate à porta, mas o desejo já está sentado à mesa. Naquela noite, não fui eu quem a procurou. Foram eles. Antes mesmo que o sol terminasse de se esconder atrás das torres da cidade, recebi 3 visitas. Não oficiais. Não registradas. Homens que raramente apareciam à luz do dia. Conselheiros, generais,
líderes que fingiam neutralidade enquanto puxavam fios invisíveis. Todos queriam a mesma coisa. Ela precisa desaparecer, disse o primeiro, com a voz baixa demais para ser honesta. Está plantando ideias perigosas, afirmou o segundo, evitando olhar-me nos olhos. O povo não deve desejar, concluiu o terceiro. Deve obedecer. Ouvi em silêncio. Era curioso como nenhum deles falou em leis. Nenhum mencionou provas. Falavam de medo. Sempre medo. E quanto mais tentavam justificar a execução silenciosa daquela mulher, mais claro ficava algo que eu relutava em aceitar. Ela já havia vencido. Quando se foram, fiquei sozinho com meus pensamentos, e com a decisão que se aproximava como uma lâmina lenta. Foi então que senti. Não passos. Não barulho. Presença. Está cansado, disse ela, surgindo das sombras como se sempre tivesse estado ali. Não me virei de imediato. Sabe que isso é imprudente, respondi. Tudo que vale a pena é. Ela caminhou até ficar ao meu lado, observando a cidade pela janela alta do gabinete. A lua desenhava sua silhueta com precisão cruel. Não precisava tocá-la para sentir sua influência. Ela se espalhava pelo ar. Vieram pressioná-lo, afirmou, como quem comenta o clima. Vieram, confirmei. Querem sua morte. Claro que querem. Sorriu. Eles sempre querem silenciar o que não controlam. Virei-me para ela. Por que eu? Perguntei de novo. Por que não fugir? Por que se expor? Ela me encarou com intensidade. Por que você ainda tem escolha? Aproximou-se um pouco mais. E por que, se cair, cairá consciente? Seu dedo tocou de leve a mesa entre nós. Um gesto simples. Mas meu corpo reagiu como se tivesse sido muito mais. Não estou pedindo absolvição, continuou. Estou oferecendo algo. O quê? Minha voz saiu mais grave do que eu queria. Ela inclinou-se, apoiando as mãos na mesa, encurtando a distância. O olhar fixo nos meus olhos verdes, sem medo, sem submissão. Verdade, disse. A verdade sobre o que esta cidade realmente é. Sobre quem a governa. Sobre o papel que você desempenha sem perceber. E o preço. Ela sorriu lentamente. Você. O silêncio entre nós ficou pesado. Não havia mais jogo verbal. Não havia subtexto. Pela primeira vez, ela não falava em metáforas. Não meu corpo, acrescentou. Não ainda. Aproximou o rosto. Quero sua decisão. Sua ruptura. Quero que escolha ver, mesmo sabendo que nunca mais será o mesmo. Senti algo se romper dentro de mim naquele instante. Anos de disciplina. De negação. De controle absoluto. Tudo pressionado por um desejo que não era apenas por ela, era por liberdade. Se eu aceitar, murmurei, não há retorno. Nunca há, respondeu. Mas há poder em atravessar. Ela se afastou devagar, como quem deixa uma porta aberta de propósito. Amanhã, disse antes de sair, você pode condenar uma mulher, ou pode condenar o homem que foi até hoje. Fiquei sozinho no gabinete. O peso da toga parecia insuportável agora. Olhei para minhas mãos, mãos que haviam decidido destinos por décadas, e percebi que, pela primeira vez, não sabia qual sentença salvaria mais vidas. A cidade dormia tranquila. Mas dentro de mim, algo havia despertado. E eu sabia. Qualquer escolha feita a partir daquele ponto mudaria tudo. Capítulo 6. O primeiro pecado não é tocar, é escolher. Na madrugada que antecedeu minha decisão, fiz algo que jamais havia feito. Quebrei o protocolo. Não convoquei guardas. Não deixei registros. Caminhei sozinho até os arquivos selados do tribunal, o lugar onde a verdade não dorme, apenas espera. Ali estavam documentos que nunca chegavam ao povo. Pactos antigos. Julgamentos manipulados. Nomes absolvidos em troca de silêncio. E, página após página, confirmei o que ela havia prometido sem dizer. A cidade era sustentada por mentiras cuidadosamente empilhadas. Quando voltei ao meu gabinete, ela já estava lá. Sentada na poltrona que só eu usava. As pernas cruzadas. O olhar calmo. Como se aquele espaço também lhe pertencesse agora. Demorou, disse ela. Eu precisava ter certeza, respondi. E teve. Aproximei-me lentamente.
Não havia mais tensão no ar, havia reconhecimento. Dois predadores que finalmente admitem que estão na mesma caçada. Você não quer o caos, afirmei. Quer substituição. Ela sorriu. Um sorriso satisfeito. Muito bem, juiz. Levantou-se. O caos é apenas a ponte. O que vem depois é escolha. Ficamos frente a frente. Próximos demais para fingir neutralidade. Senti o cheiro dela, quente e sutil. Não era convite. Era domínio silencioso. Eles vão perceber, eu disse. Se eu adiar a sentença, se mudar o rumo do julgamento, vão reagir. Claro que vão, respondeu. E é aí que você deixa de ser símbolo, e se torna ameaça. Ela ergueu a mão lentamente, tocando minha toga à altura do peito. Não foi carícia. Foi marcação de território. A partir de hoje, murmurou, tudo que você fizer terá peso duplo. O da lei, e o do desejo que tenta negar. Segurei seu pulso. Não com força. Com decisão. Não confunda, disse. Eu não pertenço a você. Ela inclinou o rosto, aproximando os lábios do meu ouvido. Ainda não, sussurrou. Mas já deixou de pertencer a eles. Soltei-a. Naquele mesmo dia, anunciei oficialmente. A sentença seria adiada por tempo indeterminado, sob alegação de novas evidências. A cidade reagiu como esperado. Protestos. Sussurros. Ameaças veladas. Meus antigos aliados começaram a se afastar com a mesma rapidez com que antes me bajulavam. O poder, aprendi, ama enquanto é obedecido. À noite, quando a cidade parecia conter a respiração, ela veio até mim novamente. Está sentindo? Perguntou. O isolamento. Estou, respondi. É assim que começa. Tocou meu rosto pela primeira vez. Um gesto lento, consciente. Todo homem poderoso fica sozinho antes de cair, ou antes de se erguer de verdade. Fechei os olhos por um instante. Não por fraqueza. Por aceitação. Se eu continuar, disse, não haverá absolvição. Nem para mim. Ela sorriu, satisfeita. Agora você entende. Quando saiu, fiquei olhando para o reflexo na janela escura. O homem que me encarava ainda era belo, imponente, desejável aos olhos da cidade. Mas algo em seu olhar havia mudado. Já não era pureza. Era fome. E pela primeira vez, não sentia arrependimento. Sentia antecipação. Capítulo 7. Quando o desejo passa a sangrar. A tentativa de me matar aconteceu ao amanhecer. Não houve aviso. Não houve proclamação. Apenas o som seco de metal cortando o ar e a certeza instintiva de que, se eu hesitasse um segundo, não haveria julgamento algum a ser adiado. A lâmina passou onde meu pescoço estivera um instante antes. Rolei pelo chão, sentindo o impacto rasgar minha postura impecável junto com o silêncio do gabinete. O agressor não disse palavra. Nunca dizem. São apenas extensões da vontade de outros. Consegui derrubá-lo com dificuldade. Quando o guarda finalmente entrou, o homem já estava morto, por minha mão. Olhei o sangue nos meus dedos por mais tempo do que deveria. Não senti choque. Senti clareza. Naquela manhã, a cidade não tentou me intimidar. Tentou me eliminar. Foi então que compreendi o que eu realmente havia feito ao adiar aquela sentença. Eu havia cruzado o ponto onde não existe retorno honroso. Não era mais apenas um juiz pressionado. Era um risco vivo. Ela apareceu pouco depois. Não perguntou se eu estava bem. Não demonstrou surpresa. Apenas observou o corpo sendo retirado, os servos limpando sangue, os guardas fingindo normalidade. Eles estão assustados, disse calmamente. Isso é bom. Tentaram me matar, respondi. Tentaram, corrigiu. Falharam. Aproximei-me dela. Pela primeira vez, não havia jogo. Não havia provocação. Havia algo cru entre nós. Se isso continuar, falei, vão atacar todos à minha volta. Ela me encarou com atenção genuína agora. É por isso que vim, disse. Para te oferecer proteção. Ou controle. Ela não negou. Apenas deu um meio sorriso. A linha é fina, murmurou. Sempre foi. Caminhou até mim lentamente. Seus dedos tocaram meu peito, exatamente onde o coração batia mais forte desde que tudo começara.
O que sente agora? Perguntou. Respirei fundo. Raiva. Desejo. Fome de justiça. E algo mais sombrio que não ouso nomear. Ela assentiu, satisfeita. Isso é despertar. A tensão entre nós já não era contida por palavras. Não houve beijo. Não houve entrega física. Mas quando ela encostou a testa na minha, quando nossas respirações se misturaram, algo foi selado ali. Um pacto sem testemunhas. Sem documentos. Sem absolvição. A partir de hoje, disse ela, você não está mais sozinho. E qual é o preço? Perguntei. Ela olhou-me nos olhos, profunda, perigosamente próxima. Você nunca mais poderá fingir que não deseja o que está se tornando. Quando se afastou, senti o peso real da escolha. Eu sobrevivera à lâmina. Mas algo em mim havia sido cortado mesmo assim. A ilusão de neutralidade. A crença na distância segura entre poder e desejo. Naquela noite, a cidade fechou suas portas mais cedo. Boatos correram como fogo. O juiz quase morto. A mulher ainda viva. A sentença adiada. E eu, no centro de tudo, já não era visto como o guardião da ordem. Era visto como um homem que escolheu arder em vez de se ajoelhar. E o pior era que eu não queria mais voltar atrás. Capítulo 8. Quando o pacto é feito no silêncio, mas SOA na cidade inteira. Depois da tentativa de assassinato, ninguém mais fingia normalidade. Os corredores do tribunal tornaram-se mais vazios. Os conselheiros evitavam meu olhar. Guardas dobraram a vigilância, não por lealdade, mas por medo. A cidade ainda respirava, mas era um fôlego curto, desconfiado, como um animal que pressente o incêndio antes de ver as chamas. E ela permanecia. Não como prisioneira. Não como visitante. Como presença inevitável. Naquela noite, encontrei-a na sala mais antiga do Palácio Judicial, onde as paredes eram de pedra crua e os símbolos da fundação da cidade ainda marcavam o chão. Um lugar reservado para juramentos que não podiam ser escritos. Este é o ponto, disse ela, caminhando pelo círculo gravado no piso. Onde decisões mudaram séculos. Então veio terminar o que começou, respondi. Ela parou diante de mim. Seus olhos, intensos, avaliavam não meu corpo, mas minha disposição. Vim formalizar, corrigiu. Até agora, você caminhou por instinto. Hoje, precisa caminhar por vontade. Respirei fundo. Eu já sabia o que ela pediria. Quer que eu escolha um lado? Falei. Não. Aproximou-se. Quero que aceite que sempre esteve em um, e apenas fingia neutralidade. O silêncio entre nós era pesado. Não havia mais sedução como isca. O desejo agora era consequência. Se eu seguir, disse lentamente, a cidade vai sangrar. Ela ergueu a mão e tocou meu rosto com firmeza, não com delicadeza. Já sangra. Apenas esconde sob pedras bonitas e discursos vazios. Fechei os olhos por um instante. Vi rostos condenados injustamente. Pactos secretos. Vidas esmagadas por decisões necessárias. Vi a mim mesmo, jovem, acreditando que poderia mudar tudo sem se sujar. Abri os olhos. O que você quer de mim? Perguntei. Ela não hesitou. Que seja o juiz que eles não podem controlar. Que use a lei como lâmina. Que atrase, exponha, force erros. Que transforme o medo deles em fraqueza. E você? Questionei. Ela sorriu, não com provocação, mas com algo mais íntimo. Eu serei o que sempre fui, a voz que empurra quando você hesitar. Aproximei-me. Pela primeira vez, não recuei. Se eu cair, disse, cairei completamente. Não, respondeu. Você vai se erguer, irreconhecível. Nossos corpos ficaram a um passo de distância. O ar entre nós parecia carregado, quase elétrico. Não houve toque final. Não houve beijo. Porque naquele instante, o desejo mais poderoso não era físico. Era o acordo. Coloquei minha mão sobre o símbolo entalhado na pedra. Então está feito, declarei. Ela pousou a mão sobre a minha. O pacto foi selado ali. Sem testemunhas. Sem bênção. Sem absolvição. Na manhã seguinte, ordenei a abertura de investigações internas contra 3 dos homens mais influentes da cidade. Não publiquei acusações.
Apenas convoquei audiências. O efeito foi imediato. Mercados fecharam. Alianças estremeceram. Mensageiros correram pela noite. O poder começava a se devorar por dentro. E enquanto a cidade tremia, ela caminhava ao meu lado pelos corredores, não à frente, não atrás. Ao meu lado. Está sentindo? Perguntou. Estou. Respondi. Eles sabem. Ela sorriu. Ótimo. Inclinou-se levemente em minha direção. Agora, não há mais como fingir que isso é apenas um julgamento. Olhei para a cidade pela janela alta. Não vi caos ainda. Vi rachaduras. E soube, com uma certeza fria e excitante, que aquilo era apenas o começo. Porque quando a lei encontra o desejo, o mundo não desmorona de uma vez. Ele começa a ceder. Lento. Irresistível. Até não sobrar nada intacto. Capítulo 9. O preço do poder é sempre algo que você ama. O contra-ataque veio rápido. Não em gritos. Não em violência aberta. Veio em forma de ordem. Na terceira manhã após as convocações, recebi um decreto selado com o símbolo do Conselho Alto, um órgão que, até então, existia apenas como sombra decorativa. Agora, revelava os dentes. Minha autoridade seria temporariamente suspensa, até que a estabilidade fosse restaurada. Li o texto 2 vezes. Não por incredulidade, mas pela audácia. Eles não estavam mais tentando me eliminar. Estavam tentando me neutralizar. É assim que fazem, disse ela, ao meu lado. Quando não conseguem matar o homem, tentam apagar a função. Não posso permitir, respondi. Se eu aceitar, tudo que construímos se desfaz. Ela virou-se para mim, o olhar firme, sem sedução agora. Então eles vão exigir algo em troca. Não demorou. Naquela mesma noite, fui convocado para uma reunião privada. Apenas 5 homens. Os mais antigos. Os mais intocáveis. O tipo de poder que não precisa levantar a voz. A cidade está à beira do colapso, disse um deles. E você se tornou o epicentro. A verdade costuma causar esse efeito, respondi. Outro inclinou-se para a frente. Podemos restaurar sua posição. Totalmente. Fez uma pausa. Mas há uma condição. Eu já sabia qual era. A mulher, continuou. Ela deve desaparecer. Exílio definitivo. Sem rastros. Sem retorno. Senti algo apertar no peito. Não por surpresa, mas pela clareza brutal do momento. Se recusar, completou, o conselho tornará pública uma acusação que não poderá contestar. Traição à ordem. Sua carreira termina. Sua vida, também. Voltei ao palácio em silêncio. Ela me esperava. Eles fizeram a oferta, disse antes que eu falasse. Fizeram. E agora? Aproximei-me lentamente. Olhei para ela como ainda não havia feito, não como tentação, nem como aliada, mas como escolha definitiva. Se eu aceitar, disse, você viverá. Livre. Longe daqui. E você? Serei o juiz que sempre quiseram. Ela sustentou meu olhar por longos segundos. Não havia raiva ali. Nem medo. Apenas algo raro. Respeito. E se recusar? Perguntou. Perco tudo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, vi algo quebrar levemente naquela postura impenetrável. Então é isso, murmurou. Chegamos ao ponto onde o poder cobra seu tributo real. Não quero perder você, confessei. Ela aproximou-se e tocou meu rosto com ambas as mãos. O gesto foi lento, carregado de significado. Não houve beijo. Não houve entrega. Houve reconhecimento. O que temos, disse ela, nunca foi sobre posse. Foi sobre despertar. Afastou-se um passo. Se me escolher, continuou, você se tornará algo que eles jamais perdoarão. Já me tornei, respondi. O silêncio que se seguiu foi pesado. Decida até o amanhecer, disse ela. Porque depois disso, alguém sangra. Fiquei sozinho após sua saída. Olhei para a cidade adormecida. Para as luzes fracas. Para as torres que pareciam sólidas, mas que eu agora sabia estarem ocas por dentro. Eu podia salvá-la. Ou podia salvar a mim mesmo. Mas não ambos. E naquela noite,
Compreendi a verdade mais cruel de todas. O poder não testa sua força. Testa o que você está disposto a perder. Capítulo 10. A decisão que não se desfaz, mesmo quando o corpo treme. O amanhecer não trouxe luz. Trouxe peso. A cidade despertava como sempre, mas eu já não pertencia ao mesmo tempo que ela. Caminhei pelos corredores vazios do palácio com passos firmes demais para alguém que ainda não tinha certeza, e talvez fosse isso, a firmeza de quem sabe que, depois daquele dia, não haveria retorno possível. Ela me esperava no terraço alto, onde o vento cortava e a vista alcançava toda a extensão do poder que eu jurara proteger. Você decidiu, disse, sem se virar. Decidi. Aproximei-me. O silêncio entre nós não era mais tensão, era despedida em estado bruto. Eles querem que eu assine ao meio-dia, continuei. Um decreto simples. Seu exílio. Oficial. Irrevogável. Ela finalmente me encarou. Os olhos verdes não pediam nada. Não imploravam. Não seduziam. E você vai? Respirei fundo. Senti o peso da caneta antes mesmo de tocá-la. Não. Por um instante, ela fechou os olhos. Não de alívio. De aceitação do que viria. Então hoje você deixa de ser apenas juiz, disse. Hoje, se torna inimigo. Hoje, respondi, eu escolho não ser vazio. O meio-dia chegou rápido demais. A sala estava cheia. Conselheiros, escribas, guardas. A formalidade perfeita de uma sentença que não precisava ser lida em voz alta. Colocaram o documento diante de mim. Assine, ordenou o mais velho. Olhei para o papel. Depois, ergui o olhar. Antes, disse, lerei outro decreto. O murmúrio foi imediato. Li com calma. Cada palavra medida. Cada nome exposto. Corrupções. Punições forjadas. Julgamentos comprados. O silêncio tornou-se absoluto. Este documento, concluí, entra em vigor agora. O caos não explodiu. Ele se espalhou. Como rachadura em vidro antigo. Você não tem autoridade. Gritou um deles. Tenho, respondi. Porque ela nunca foi deles. Só foi cedida. Assinei. Não o exílio dela. A condenação deles. Fui afastado à força. Não preso. Não ainda. O poder, quando perde o controle, primeiro finge compostura. Horas depois, encontrei-a uma última vez, nos corredores inferiores, onde ninguém mais ousava vigiar. Eles vão caçar você, disse ela. Eu sei. E vão usar tudo. Mentiras. Leis. Sangue. Também sei. Ela se aproximou. Desta vez, não houve hesitação. Sua mão encontrou a minha. O toque foi firme, real, carregado de tudo que não precisou acontecer para existir. Você me escolheu, disse. Eu me escolhi, corrigi. E isso inclui você. Ela sorriu. Não como vitória. Como quem reconhece o custo. Então agora somos algo pior para eles, murmurou. Somos exemplo. Afastei-me um passo. Não por frieza. Mas porque aquele momento precisava permanecer intacto. Se eu cair, disse, que seja de pé. Se cair, respondeu, não cairá sozinho. Quando ela partiu pelo corredor escuro, não senti perda. Senti transformação. Voltei à janela. A cidade já não parecia sólida. Parecia pronta. Porque quando um homem decide perder tudo para não se trair, o sistema não vence. Ele apenas revela o quanto sempre foi frágil. E ali, sozinho, compreendi a verdade final. O desejo não nos desviou do caminho. Ele nos mostrou qual caminho valia a pena destruir para criar outro. Capítulo 11. Quando a cidade escolhe, o sangue deixa de ser ameaça e vira mensagem. A cidade não explodiu de imediato. Ela respirou fundo. Esse sempre é o momento mais perigoso, quando o poder ferido decide se vai recuar ou atacar. No segundo dia após o decreto, começaram os boatos. No terceiro, as ruas se dividiram. No quarto, o silêncio virou estratégia. Portas fechadas cedo demais. Guardas posicionados onde nunca estiveram. O medo deixou de ser abstrato. E então veio a primeira morte. Não anunciaram. Não julgaram.
Apenas encontraram o corpo de um jovem escriba nos fundos do arquivo central. Um homem comum. Sem influência. Sem proteção. Um aviso. Eles estão testando os limites, disse ela, quando a notícia chegou. Estão dizendo que a cidade tem um preço. Respondi. Não, corrigiu. Estão perguntando se você tem estômago. Não respondi. Porque a resposta já estava sendo escrita. Naquela noite, caminhei pelas ruas sem escolta. Não por coragem. Por intenção. Precisava que me vissem. Que entendessem que eu não estava escondido atrás de decretos, mas exposto como qualquer um. Alguns desviavam o olhar. Outros assentiam em silêncio. Uma mulher tocou meu braço e sussurrou, obrigada. Foi ali que compreendi, o medo estava mudando de lado. Ela me encontrou perto da antiga praça, onde julgamentos públicos costumavam ocorrer. Você está se tornando símbolo, disse. Isso assusta mais do que qualquer sentença. Símbolos não sangram, respondi. Sangram, ela disse, aproximando-se. Apenas continuam de pé enquanto sangram. Na manhã seguinte, tentaram me prender. Vieram com ordens confusas, assinaturas falsas, acusações contraditórias. A legalidade tropeçando em si mesma. Quando os guardas chegaram, não estavam sozinhos. Havia gente. Trabalhadores. Comerciantes. Viúvas de condenados injustamente. Homens e mulheres que jamais ousariam levantar a voz, até aquele dia. Ele fica, disse alguém. Não houve gritos. Apenas presença. Os guardas recuaram. Não por lealdade. Por cálculo. Eles perderam o controle, murmurei. Não, ela respondeu, ao meu lado. Eles perderam o monopólio do medo. Naquela noite, houve fogo. Um prédio do conselho queimou. Não sabíamos quem começou. Nem importava. O recado estava dado. Ela se virou para mim, o rosto iluminado pelas chamas distantes. Agora não somos mais apenas dois, disse. Somos ideia. Ideias são difíceis de matar, respondi. Mas tentam mesmo assim. Olhei para ela. Pela primeira vez desde o início, não vi apenas tensão ou desejo. Vi algo mais perigoso. Futuro. Se isso terminar comigo, falei, quero que saiba. Ela colocou um dedo sobre meus lábios. Não termine frases assim, disse. Homens que fazem isso costumam sobreviver mais do que imaginam. Sorri. Um sorriso cansado. Verdadeiro. Naquela noite, escrevi a última entrada no registro oficial do tribunal sob meu comando. Não como juiz. Como homem. A justiça não caiu hoje. Ela foi arrancada das mãos erradas. Quando fechei o livro, ouvi passos no corredor. Não eram guardas comuns. O cerco começava. E eu sabia, o próximo dia não decidiria apenas meu destino. Mas qual versão da cidade sobreviveria? Capítulo 12. O que sobra quando o poder cai em silêncio? O cerco não anunciou chegada. Ele simplesmente aconteceu. Ao amanhecer, a cidade estava suspensa entre dois mundos. As ruas vazias demais para serem normais. As janelas fechadas como pálpebras que se recusam a abrir. O som distante de passos coordenados. Não correria, não gritaria, disciplina. Eles aprenderam. Vieram com método. Não era uma prisão. Era um encerramento. Ela apareceu ao meu lado enquanto eu observava da janela alta. Não perguntou se eu estava pronto. Sabia que prontidão não existia mais. Hoje, eles tentam apagar o exemplo, disse. Exemplos não morrem, respondi. Se espalham. Mesmo assim, murmurou, alguns precisam cair para que outros permaneçam. Quando bateram a porta, abri antes do segundo golpe. O líder do grupo evitou meus olhos. Sempre evitam quando sabem que a história já passou por eles. Em nome da ordem, começou. A ordem não precisa de nomes, interrompi. Precisa de memória. Fui conduzido pelos corredores que eu mesmo percorri por anos. Nada parecia menor. Nada parecia maior. Apenas, verdadeiro. Na praça central, reuniram gente demais para um simples ato administrativo. Queriam testemunhas. Queriam encerrar o capítulo com pontuação final. Ela estava lá. Não algemada. Não escondida.
De pé. Inteira. Nossos olhares se encontraram uma última vez. Não houve promessa. Não houve despedida. Só reconhecimento absoluto. Você tem algo a declarar? Perguntou o emissário. Respirei fundo. Senti o peso do que fui. Do que me tornei. Tenho, disse. E não é defesa. O murmúrio cresceu. Tudo que fiz, continuei, foi retirar o véu. O que caiu depois, já estava podre. Silêncio. Se isso exige meu fim, conclui, que seja. Mas saibam, não voltam ao que eram. Não me executaram. Esse foi o erro deles. Exílio. Isolamento. Apagamento oficial. A velha estratégia de fingir que o fogo nunca existiu. Naquela mesma noite, fui levado para fora dos muros. Nenhum discurso. Nenhum adeus público. Ela não veio comigo. E isso foi escolha. Meses depois, soube pelas rotas silenciosas que a cidade nunca se recompôs como antes. O conselho caiu, não de uma vez, mas por dentro. Julgamentos reabertos. Nomes sussurrados. Símbolos riscados. E ela se tornou o que sempre foi destinada a ser. Não rainha. Não mártir. Verdade em movimento. Hoje, escrevo estas palavras longe dali, com mãos mais velhas e um corpo marcado por escolhas. Não me chamam mais de juiz. Não importa. Porque a lei aprendeu a andar sem trono. E quando penso nela, não penso em posse, nem em perda. Penso no instante exato em que dois desejos se cruzaram, não para dominar, mas para despertar. Essa foi a moral de tudo. O poder tenta seduzir para controlar. Mas quando o desejo se recusa a servir, ele cria algo que o sistema jamais consegue prender. Se você chegou até aqui, saiba. Nem toda vitória é visível. Nem toda derrota é real. Algumas histórias não terminam. Elas infectam o mundo. E talvez essa ainda esteja acontecendo.